a pressão de cada diferente. Os PS de cada um. Nesse meu, ele só fala qual tá baixo. Se tá com a pressão muito alta, ele só acende lá que tá alta. E se tiver muito baixo, ele também acende que tá baixo. Olá, boa noite. Aí eu não sei também qual o pneu que tá baixo. Eu só diz lá que tem um pneu baixo. Tem um problema. É, aí eu tenho que encher pra saber. Linha da roda.